Parafaseando, então, o nosso amigo Karnal, que ele fez justamente essa visão da mulher vista pelo homem e mostrando pontos de misoginia, eu resolvi fazer um apanhado da visão da mulher e da história dela pela via das obras de arte de algumas pinturas, das 10 mais importantes pintoras. Eu selecionei algumas obras delas para a gente fazer um raciocínio, uma tomada de consciência sobre o como a mulher se viu ao longo da passagem desses milênios. Essa primeira pintora, ela chama-se Sofonisba Anguissola. O que ela tem de importante? Ela foi a pioneira durante o Renascimento italiano. Ela nasceu de uma família relativamente nobre, mas pobre. E seu pai garantiu, por ser nobre, que ela tivesse uma certa educação, uma educação completa, que incorporasse, entre outras coisas, belas artes. Isso também incluiu o quê? Incluiu pequenos estágios com respeitados pintores locais. Ok? Devido a isso, ele abriu, e ela abriu, o ato do pai e o ato dela, abriu para futuras mulheres artistas, abriu as portas para futuras mulheres artistas, que então vieram a se tornar aprendizes. Ok? Esse é o talento dessa Anguissola, não sei se essa é a pronúncia correta, eu acho que sim, o talento dela chamou a atenção até mesmo de Michelangelo, e eles puderam aí estabelecer uma orientação informal durante algum tempo. Embora ela, como artista feminina, ela não pudesse estudar anatomia, inclusive, se você for ver, no século passado, 1930, tem uma outra grande pintora, que a grande revolta dela na escola era que ela não podia desenhar nus, porque não fazia sentido a mulher ficar de frente para um homem nu, tá certo? Então, ela simplesmente largou a Escola de Belas Artes, foi uma pintura influente, não me recordo o nome, mas ela largou a Escola de Belas Artes e foi fazer uma carreira solo, sem terminar os estudos, porque ela não aceitava a cultura vigente. Ok? O que tem de especial essa pintura? O principal motivo dela é justamente as atividades do lar e os retratos, sendo que ela foi a principal pintora na corte do rei Filipe II. E se tornou bem íntimo da nobreza. Então, ela fazia principalmente retratos. Então, ela não foi uma pintora revolucionária, mas, em si, ela abriu as portas aí para outras pessoas. Esse trabalho dela a moça maior é ela mesma, certo? E são as irmãs. Então, ela pintando as irmãs. O nome dessa obra é O Jogo de Xadrez. Ok? Então, a primeira questão que nós temos aqui, com relação à mulher no Renascimento. Primeiro, esta época era uma época onde pintura, escultura e arte eram atividades exclusivamente de homens. Então, ela abriu a porta para outras mulheres. Segundo, apesar do seu trabalho ser um trabalho voltado principalmente ao retrato, ela fazia as pinturas associadas ao dia a dia, ao cotidiano da mulher. Diferente da visão do homem. A visão do homem era principalmente o quê? Era o corpo da mulher. Então, dificilmente você vai ver no quadro dela nus. Ok? Agora, essa outra pintora. Artemisia Gentileschi. Esse quadro ele é chamado Judite de Gola Olof. Nesse quadro aqui, a Artemisia ela está justamente aqui, olha. Ela
ela se autorretrata degolando esse cara. Tá? E ela não tem o mínimo prurido, né? Ela degola e o jato de sangue suja o peito, suja a cara, suja a roupa. Ela não tem o mínimo prurido ao retratar essa pessoa sendo degolada. A Artemisia Gentileschi, ela teve acesso ao mundo da pintura ainda jovem, porque o pai dela era um pintor bem talentoso, certo? Ela começou a carreira como todo iniciante nessa arte, misturando tinta, fazendo seus primeiros esboços, ajudando o pai no processo. O período de trabalho dela é associado ao barroco italiano. Tá? E o seu gênero não impediu que estudasse. Ela foi a primeira mulher que foi aceita na Academia de Artes de Florença, de Belas Artes de Florença. Tem um detalhe importante na vida dessa mulher e que muitas vezes ofusca o seu trabalho devido à sua biografia. Uma das pessoas que trabalhava no estúdio do pai, chamado Tássio, ele estuprou ela. Tá? E depois do estupro, teve todo um processo de acusação, e nesse processo, esse homem ele foi inocentado. Bem, isso não parece nada atual, né? Pois é, isso não é nada atual. Então, ele foi inocentado. Depois, passando do seu período de resguardo e recuperação, ela passou a pintar. E adivinha quem que está sendo degolado aí? Tá? Então, em vários quadros dela, ela retrata esse homem desta forma. Agora, olha o trabalho dela como é bem feito, né? E para mostrar para vocês, olha essa obra de Caravaggio. Tá? Essa aqui é de 1590, de 1598. O dela é de 1620, pouco depois. É o mesmo tema. Agora, olha a menina cortando o pescoço dele. Que nojo, né? Vai cortar a cabeça de alguém desse jeito? Só um homem para pensar isso, né? Agora, olha ela. O punho, a mão na faca, o trabalho dela está muito melhor até do que o Caravaggio. Agora, se você olhar com mais cuidado, ampliando, olha a expressão fisionômica que ela põe, o rosto dela. Olha a ruga na testa, olha os lábios contraídos. Realmente, ela estava com esse homem, como eu posso dizer, encalacrado na garganta, né? Também, outra coisa que ela retrata e que nós vemos nos dias de hoje, você viu que o homem retrataria uma mulher de cabelos longos, como a Vênus de Botticelli, que nasce com o vento soprando sobre uma concha que representa justamente a vulva. Não, ela está retratando o quê? A mulher tomando banho e dois homens cochichando. Olha a cara desse velho com a capa vermelha, olhando a menina fazendo alguma proposta que a gente consegue entender só pela posição do rosto e a posição dela. Ao mesmo tempo, em 1611, tem outro trabalho dela chamado Maria Madalena, onde ela mostra Maria Madalena em êxtase. Em êxtase, ela está nua, ela está tendo um orgasmo? Não, ela está recostada, feliz, sorrindo com ela mesma, ou seja, dando o espaço para ela mesma ser quem ela é e feliz, viver a sua própria natureza. Outra pintura, Judith, viveu entre 1609 e 1660. Esse quadro dela mostra o homem oferecendo dinheiro para uma mulher. Então a mulher está lá costurando e vem um outro cara e oferece dinheiro. Olha a expressão fisionômica de um, olha a expressão fisionômica do outro.
Quantos de vocês, ao longo de suas vidas, vocês não viveram situações semelhantes a esta? Então, essas pinturas, elas vieram retratando as suas experiências ao longo do tempo e mostrando a dura realidade que elas viveram durante o seu processo de trabalho e seu processo de vida. Judith, ela é holandesa, ela é dos Países Baixos, sabe? Nasceu no Haarlem. É uma das principais artistas do período de ouro da pintura holandesa. Tá? Durante esse período, ela se especializou em pintura de gênero, naturezas mortas e retratos. O principal trabalho dela é nessa via. Tá? Não se conhece muito bem qual foi a formação artística dela, mas ela foi uma das primeiras mulheres a ser admitida na Guilda do Pintor de Haarlem, abrindo também com isso portas para outras mulheres num ramo que era um ramo exclusivamente masculino. Embora ela tivesse tido bastante sucesso nas suas obras, na sua vida, ela sofreu uma morte devido a circunstâncias muito, muito infelizes. E depois de sua morte, a sua obra ela foi apagada. Por quê? Uma boa parte da sua obra ela foi coberta por colecionadores que apagavam o nome dela e colocavam o nome de Frans Hals, que é outro artista holandês do mesmo período. Então, artistas importantes de um determinado período tiveram a sua obra, como posso dizer, transformada e mudada e apagada e esquecida devido à ganância, né? Esse erro foi só descoberto no século XIX, tá? Onde os estudiosos começaram a ganhar uma apreciação renovada pela habilidade dessa artista. Próximo. Agora, já entrando entre os impressionistas. Impressionistas, a gente começa a ter Monet, Degas, certo? Mesmo Van Gogh, ele não é bem impressionista, mas também o tipo de pintura ela poderia ser até enquadrado nesse período. Você tem em cima a Lady em seu toalete, né? Então você mostra ela simplesmente se arrumando, a vida cotidiana dela. Ou na pintura embaixo nós temos aí um tema que é o tema de retorno ao classicismo, né? Que é Apolo, não é Apolo, é Apolo, revelando essa divindade a pastoressa, todas pintadas sobre óleos sobre tela, certo? A Marisol, ela veio de uma família aristocrática, tá? Ela foi célebre de um famoso pintor rococó chamado Jean Honoré. Acho que alguns de vocês já devem ter visto algumas obras. E ela trabalhou e manteve contato e relacionamento próximo a Manet. E também expunha junto com Monet, Cézanne, Renoir e Degas, todos do mesmo período. Tá? A arte dela normalmente está associada às cenas domésticas. E ela normalmente preferia trabalhar com tons pastéis. Os críticos diziam que o trabalho dela era extremamente feminino, e isso irritava profundamente essa pintora, porque, de fato, na verdade, você pega esse quadro da Toilette, pega um Degas, bom, tem grande diferença. Tá certo? Tem uma frase dela que é muito interessante, que é: eu acho que nunca houve um homem que tratou uma mulher como igual. E isso é tudo que eu teria pedido, porque eu sei o quanto vale o meu trabalho, e vale tanto quanto o deles. Agora, olhem esse outro quadro. Nós temos aqui George Orniff, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas essa pintura, ela pinta, entre outras coisas, flores. E muitas dessas flores lembram a genitália
a genitália feminina, mesmo que ela diga que esse não é exatamente o foco da pintura dela, certo? Uma coisa especial com relação a essa pintora é que esse primeiro quadro, que é Jeans with White Flower, ele foi um quadro que foi vendido em 2001 por 44 milhões de dólares. Foi a primeira vez que uma mulher ganhou um valor desse com relação à venda de uma pintura. Isso nunca tinha acontecido. Foi o maior valor de um quadro de uma mulher vendida até hoje. Mostra que, aos poucos, devagar e a passo de formiga, a humanidade vem aí se transformando e melhorando.